O trabalho interprofissional em saúde prevê a colaboração e o aprendizado entre profissionais de diferentes áreas, a fim de atingir com resolutividade o cuidado centrado no usuário. O projeto Programa de Educação pelo Trabalho para a Interprofissionalidade, PET Saúde IP, prevê desenvolvimento de competências para a atuação em equipes de saúde e nos processos de formação acadêmica baseadas na educação interprofissional, na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e nas práticas colaborativas em saúde. Nesse podcast, traremos recortes de ações realizadas pelos integrantes do projeto durante o início do ano de 2020, a fim de desenvolver a interprofissionalidade sob o olhar de questões de saúde relacionadas à população indígena. Os episódios fazem parte de ação desenvolvida pelo PET Saúde IP da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Esse episódio é um recorte do evento online realizado no dia 10 de junho de 2020 sobre povos indígenas e interprofissionalidade, intitulado De Crianças Indígenas, Outras Infâncias, Suas Vozes e a Atenção Diferenciada em Saúde. Nele, traremos a fala de introdução do evento e a fala de Andrei Cardoso, médico e pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Sejam todos muito bem-vindos nesse web debate. Nós vamos dar início, então, nesse momento de encontro, agradecendo os petianos que organizaram esse momento e também a colaboração dos membros da Liga Acadêmica Interprofissional da Saúde, além dos nossos debatedores queridos que aqui estão. O PET Saúde e Interprofissionalidade, ele é um edital de iniciativa do governo federal junto ao Ministério da Saúde. São 120 projetos nacionais com o objetivo de qualificar a integração ensino-serviço-comunidade envolvendo docentes, estudantes da saúde e profissionais do município de Porto Alegre. Para o desenvolvimento, então, de atividades e iniciativas com foco na educação interprofissional e nas práticas colaborativas no trabalho em equipe. O projeto PET Saúde da URGS, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, tem um total de 70 membros petianos de diferentes cursos da saúde, entre os trabalhadores da saúde, docentes e alunos da graduação, com o objetivo de desenvolver a interprofissionalidade sobre o olhar de 4 populações em situação de vulnerabilidade: a população negra, em situação de rua, idosa e os povos indígenas. Este é o 5º episódio de uma série de web debates que apresentamos sobre povos indígenas e interprofissionalidade. Neste debate de hoje, trataremos sobre saúde infantil indígena e os conhecimentos para provocar o entendimento de que há outras infâncias, além da que hegemonicamente conhecemos e erroneamente consideramos como única e universal. Por isso, por meio dos saberes interculturais, é mister compreender o cuidado centrado no usuário indígena criança, entendendo seu relevante papel nas coletividades indígenas. Nós teremos, então, 2 momentos nesse web debate. O primeiro, em que os 4 debatedores trarão suas visões sobre o tema, e um segundo momento para o chat público aberto, interações e perguntas, debatendo com os nossos convidados as perguntas, dúvidas e colocações. Apesar da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas estabelecer uma série de diretrizes que objetivam garantir o acesso à atenção integral à saúde indígena, ela não contempla o enfoque da saúde da criança indígena. A Política Nacional de Atenção à Saúde da Criança, criada em 2015, ampliou as ações e incorporou a ideia de promoção à saúde da criança e prevenção de agravos, mas não aborda a questão intercultural. Somente cita o desafio de garantir acesso às ações e serviços de saúde às crianças de grupos populacionais em situação de vulnerabilidade, tais como as crianças indígenas e quilombolas. Dessa forma, não há uma política específica que dê conta do cuidado à criança indígena, culturalmente diferenciada, que demanda a criação de uma política de saúde adequada aos múltiplos contextos étnicos dos quais elas fazem parte. Portanto, é imperativo que haja mais iniciativas como essa do PET, que busquem conhecer como o cuidado da criança indígena terá de ser diferenciado e procurar formar profissionais com olhar diferenciado, mas também que considere o panorama epidemiológico dessa parcela importante das populações indígenas. Afinal, entre tantas outras diferenças que aprendemos desse público específico da saúde, essa é a estrutura etária das populações indígenas. A pirâmide etária de base larga difere da população em geral. As populações indígenas são formadas mais por jovens e crianças. Esse recorte geracional compõe o maior número dentro das aldeias, demandando a atenção dos profissionais que assistem a essas populações. A partir da temática da saúde dos povos indígenas, podemos entender que a interprofissionalidade em saúde
pressupõe romper com o nosso etnocentrismo. Os fatores culturais devem ser levados em conta, já que a cultura influencia diretamente os pensamentos e práticas, especialmente as práticas de cuidado. Quem é de Porto Alegre percebe no ser das indígenas Guarani-Mbiá acompanhadas de seus filhos. Elas não estão fora do lugar e se encaminhando conforme o seu sistema tradicional. O que mudou não foram suas práticas, mas o lugar em que viviam. No que se refere ao acompanhamento pelas crianças indígenas, as indígenas consideram que o problema de saúde a ser evitado é o abandono. As mães indígenas jamais privam os pequenos de sua presença. Então, fica chamado para nós valorizarmos a diversidade cultural da cidade e com respeito às práticas tradicionais e às apresentações dos grupos de cantos e danças Guarani-Mbiá, por exemplo, realizados nos espaços públicos como expressões legítimas dessa cultura indígena, de acordo com seus usos, costumes, organização social e tradições. Sobre essas expressões, iremos dialogar com presenças especiais. Teremos o enorme prazer de ouvir no debate de hoje. A escuta faz parte do cuidado em saúde. Escutar para entender o que é importante a cada usuário, respeitando seus distintos modos de ser e estar no mundo. A música e a dança, inseparáveis para os indígenas, são expressões da arte, sendo formas de transmissão de saberes culturais que fortalecem a identidade da história dos povos indígenas. Essa transmissão de saberes ancestrais fazem com que o cuidado comunitário seja observativo, empático e coletivo. A música é a expressão do ser indígena, traz a sua cosmologia. As cosmologias ameríndias mobilizam uma multidão de outros mundos e relações, como, por exemplo, o mundo dos animais, das plantas e das divindades. A arte nos traz um cuidado que é integral. Ao nos aproximar do cosmos, nos humaniza. Desta forma, o estímulo e a valorização das sonoridades indígenas pode ser visto como uma possibilidade no cuidado como as crianças indígenas. O reconhecimento da arte indígena como cuidado ressignifica e dinamiza o campo da saúde, intensificando sua potencialidade. Além de nutrirem a alma, os corais de canto e as danças são vistos como práticas tradicionais de saúde. Entretanto, também há necessidade de nutrir o corpo, garantindo a segurança alimentar e nutricional nas aldeias, o que se intensifica nesses tempos de pandemia, principalmente devido à impossibilidade de comercialização do artesanato, a principal forma de sustento das comunidades indígenas. O primeiro Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas no Brasil, publicado em 2013, reafirmou em escala nacional a importância da desnutrição no perfil de saúde da criança indígena no país, o que já vinha sendo sinalizado por diversos levantamentos que enfocaram etnias específicas. Tanto no inquérito nacional quanto nos estudos de comunidade são observadas elevadas prevalências de desnutrição crônica e anemia, comumente superando as magnitudes descritas para a população infantil brasileira geral. Além disso, tanto no inquérito nacional são várias as pesquisas como as que vamos conhecer neste debate, que colocam em evidência as graves inequidades em saúde que afetam a criança indígena no país. Algumas retratam as elevadas taxas de hospitalização e óbito de crianças indígenas por doenças respiratórias agudas, fazendo o tema deste debate um dos mais cruciais frente ao momento atual da pandemia Covid-19. Outras traçam o perfil de saúde infantil de etnias indígenas e sugerem fortemente serem essas as que vivem em condições de precariedade e que apresentam limitações no acesso e na qualidade de atenção à saúde, denotando, assim, as iniquidades em saúde. Nós vamos iniciar a discussão nessa temática, então. Crianças indígenas, outras infâncias, suas vozes e atenção diferenciada em saúde em tempos de pandemia de Covid-19. Chamamos nossos conferencistas. Passo a palavra para o médico e pesquisador da Fiocruz e do GT de Saúde Indígena da Abrasco, Andrei Cardoso, que muito nos honra com sua participação e iniciará o nosso debate trazendo a temática saúde infantil indígena e as iniquidades em saúde que atingem os povos indígenas. Boa noite, Fih. Boa noite a todos e todas. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer o convite e a oportunidade de participar de uma iniciativa tão relevante, tão importante, historicamente e, sobretudo, no momento que a gente está vivendo da pandemia de Covid-19. Quando eu fui convidado para falar, a primeira coisa, o ímpeto que a gente tem é dizer, meu Deus, mais um evento, mais uma coisa, né? Que vem se somar às demandas diárias e muito grandes de contribuição e discussão sobre a situação da pandemia no Brasil, particularmente nos povos indígenas.
mas, ao mesmo tempo, foi um convite que me instigou, né, a participar imediatamente por conta da relevância do tema, e é um tema que eu venho trabalhando há muitos anos. Eu fui médico, né, comecei a trabalhar com saúde indígena em 1995, antes da implantação do subsistema de saúde indígena. Trabalhava num município que tinha uma aldeia indígena e fui convidado pela Fundação Nacional de Saúde para fazer uma campanha de vacina na aldeia. E foi assim a primeira vez que eu visitei uma aldeia indígena na minha vida. E a partir desse momento eu tive outros convites para participar de ações pontuais, até que em algum momento para frente eu passei a disponibilizar um tempo meu de trabalho fora da minha carga horária no município para trabalhar com a aldeia indígena, colaborando com a Fundação Nacional de Saúde naquela época, em 1995. Posteriormente, eu fui trabalhar em outro município que teve a implantação do primeiro posto de saúde, unidade básica de saúde em área indígena no Brasil, no município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E então eu passei no concurso para esse município e fui lotado então na unidade de saúde da aldeia indígena por conta da minha experiência anterior no outro município em Paraty. E assim então comecei a trabalhar com a saúde indígena e me interessei muito particularmente pela questão da atenção primária à saúde e também pela epidemiologia. Então foi assim que eu comecei minha trajetória profissional e trabalhei quando foi implantado o sistema de saúde indígena em 1999. Eu fui convidado, então, para ser o médico da equipe multidisciplinar de saúde indígena do Polo Base de Angra dos Reis, que englobava, na época, 3 aldeias indígenas, agora são 5. E foi assim, então, que eu comecei a trabalhar até 2003 na equipe multidisciplinar e desenvolver também um conhecimento na área de epidemiologia, visando, na verdade, compreender melhor os processos de saúde e doença nessas populações, numa perspectiva da epidemiologia, mas tendo a experiência também do convívio com a comunidade e nessa interface da relação entre diferentes saberes e diferentes culturas. Então, eu só posso, de alguma forma, adiantar para vocês que é um grande desafio, na verdade, trabalhar com a epidemiologia e, ao mesmo tempo, ter essa experiência e integrar todos esses conhecimentos de forma a conhecer melhor os processos de saúde e doença e, ao mesmo tempo, incorporar, né, esse conhecimento e o aprendizado que eu tive com essas populações no debate, na discussão sobre as vulnerabilidades e iniquidades em saúde para povos indígenas. Então, isso é uma preocupação que eu tenho contínua no meu trabalho, nos debates que a gente faz, ainda que possa ter uma perspectiva epidemiológica que, em alguns momentos, possa parecer um pouco distante de algumas visões em outras perspectivas. E antes de começar a falar, então, eu resolvi falar sobre uma experiência mais recente, que está em curso, que foi um estudo de coorte de nascimentos na população guarani do sul e sudeste do Brasil. E esse estudo foi desenvolvido na ideia de contribuir para a conhecimento da epidemiologia das doenças respiratórias agudas nas crianças indígenas. E a situação da pandemia mostra, né, o quão relevante é esse tema, né, e que a gente já tinha a percepção de que era uma situação de muita vulnerabilidade da população indígena, particularmente das crianças. E antes de começar a falar, eu gostaria de parabenizar, na verdade, as pessoas que nos antecederam nas falas, Isadora, Nicolas, Henrique, Guilherme e Sophie, que eu acho que tiveram falas brilhantes e que em algum momento na fala de vocês eu pensei, gente, eles adiantaram muito, né? Eu nem vou tocar em tudo que vocês tocaram, mas vocês tocaram em muitas coisas importantes e que dão uma outra perspectiva à minha apresentação. Eu agradeço a vocês pelas falas que vocês tiveram antes da minha apresentação. Então vamos à apresentação, senão eu vou cumprir o horário. Então eu trabalho na Fiocruz como pesquisador, e entrei na Fiocruz após desenvolver estudos com saúde indígena, ainda como médico, e o meu trabalho começou interessado em estudar as doenças crônicas não transmissíveis na população adulta indígena. No processo de trabalho com essas populações, eu mudei meu interesse de estudo e passei a me interessar mais pela questão da saúde materno-infantil, porque era um problema apesar da emergência das doenças crônicas não transmissíveis em povos indígenas, as doenças na infância, né, e as doenças relacionadas à saúde materno-infantil têm uma carga muito importante na determinação do perfil de saúde dessas populações, e particularmente as infecções respiratórias. Então, no meu processo de formação e de desenvolvimento de trabalho de pesquisa,
eu fui me aproximando desse tema das doenças respiratórias em populações indígenas. Vou pular isso aqui, porque eu vou tocar em algumas coisas dos antecedentes da pesquisa, falando um pouco das iniquidades em saúde, depois, particularmente, do estudo, que eu estou ainda na fase de análise de dados. Então, só para trazer uma questão, é que a pneumonia, apesar, né, da introdução, na verdade, de vacinas capazes de prevenir a ocorrência de doenças causadas por algumas vírus e bactérias, né, sobretudo na pneumonia na infância, a vacina contra a influenza e pneumococo e hemófilos, ainda assim a pneumonia é considerada pela Organização Mundial de Saúde um assassino esquecido de crianças. Existe esse estudo publicado, né, pela Unicef e pela Organização Mundial de Saúde, mostrando a ocorrência, a incidência de casos novos de pneumonia clínica na infância em crianças menores de 5 anos em países do mundo. Então, esse mapa mostra, na cor mais clara, as menores incidências, menores, por exemplo, que 0,10 episódios por criança ano. E as cores mais escuras são os países onde a incidência é maior. Espero que vocês consigam ver aqui a marcação para facilitar a visualização. Então, a gente vê que, na verdade, existe uma diferença muito grande na incidência de doença entre populações de países em desenvolvimento e países desenvolvidos. A incidência chega a ser quase 6 vezes maior nos países em desenvolvimento comparado aos países desenvolvidos em média. E que 7 a 13% dos casos novos de pneumonia na população são graves o suficiente a pôr necessidade de hospitalização. Então, isso aqui é um dado importante, porque isso gerou, na verdade, uma pergunta de pesquisa desse estudo. Também uma publicação da Organização Mundial de Saúde elenca alguns dos fatores que são encontrados na literatura como associados à ocorrência de infecção respiratória em crianças. Então, alguns fatores definidos são a desnutrição, que já foi falada por quem me antecedeu, o baixo peso ao nascer, problemas de aleitamento materno, falhas de vacinação, exposição a poluentes intradomiciliares, aglomeração, exposição à fumaça de cigarro, deficiências vitamínicas, entre outros. Então, são vários fatores e que são encontrados na literatura como associados a um maior risco de ocorrência dessas doenças. Uma revisão de estudos sobre saúde indígena publicado na Lancet fala que são 400 milhões de pessoas indígenas ao redor do mundo e, em geral, essas populações têm baixos padrões de saúde. Então, assim, eles apresentam esse quadro que ressalta os principais problemas de saúde em populações indígenas em todas as regiões do mundo. Então, são, por exemplo, ressaltadas a alta mortalidade infantil em menores de 5 anos, a alta mortalidade materna e morbidade também, uma alta carga de doenças infecciosas, uma alta prevalência de nutrição e retardo de crescimento, uma baixa expectativa de vida, doenças e mortes relacionadas ao uso de cigarro e fumo, e outros problemas, como a emergência das doenças crônicas não transmissíveis e a exposição a poluentes ambientais. Esse é um outro estudo publicado na Lancet que comparou indicadores sociais de saúde entre populações indígenas e não indígenas em diferentes regiões do mundo. E mostrou que a maioria dos indicadores são desfavoráveis para os povos indígenas em relação à população indígena do seu entorno. Então, eu destaquei aqui à direita a situação do Brasil, e aqui são os indicadores. Então, mortalidade infantil é o primeiro, baixo peso ao nascer, desnutrição infantil, escolaridade formal e nível socioeconômico. Então, essa barrinha aqui na horizontal embaixo mostra o valor que varia de 0 a 4, e significa que dividindo o indicador indígena pelo não indígena, o valor que dá. Então, valores acima de 1 significam que o indicador para indígenas é pior do que para não indígenas, e abaixo de 1 é pior para não indígenas do que é maior em não indígenas do que não indígenas. Então, isso aqui mostra que a maioria dos indicadores são maiores. A situação, por exemplo, de mortalidade infantil chega a 3 vezes maior para indígenas do que não indígenas no Brasil, 2 a 3 vezes. A questão da desnutrição chega a ser 4 vezes maior para indígenas do que para não indígenas. E, por outro lado, a escolaridade é menor e as condições socioeconômicas piores, e assim por diante. Então, é uma percepção geral, na verdade, de iniquidades e que são sempre desfavoráveis aos povos indígenas em relação à população do entorno, de referência. Em relação às populações indígenas, distribuição territorial e quantidade de população no Brasil,
vocês já devem ter visto esse mapa, é um mapa do IBGE, e são as terras indígenas que são mais concentradas na região norte do país. Então, a gente pode chamar a atenção, na verdade, que as terras indígenas, que são uma questão fundamental para acesso a recursos naturais e para manutenção das condições de perpetuação das práticas culturais de subsistência e cuidado, são mais limitadas nos territórios onde o desenvolvimento ou o crescimento da população indígena e a ocupação do território no Brasil aconteceu primeiro. Então, as terras indígenas do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, elas são muito reduzidas em comparação às terras indígenas do Norte da Amazônia Legal. É um desafio, a contagem de população de forma geral, e essa informação é muito relevante, na verdade, para qualquer planejamento, para a construção de indicadores, entendimento das desigualdades na população. Então, é importante saber, conhecer quantas pessoas existem, e o último censo do IBGE de 2010 foi capaz de melhorar a captação da informação sobre a população indígena e contou 896 mil indígenas do Brasil, que corresponde a 0,4% da população nacional. 36% reside em áreas urbanas, 63% em áreas rurais, 57% em terras indígenas oficiais. Apesar do Brasil ter uma das menores proporções de população indígena em território nacional, em comparação a outros países, na verdade, o Brasil tem uma das maiores diversidades em termos de etnia e línguas indígenas faladas. Então, são mais de 300 etnias e 200 línguas faladas no Brasil, segundo o censo de 2010. Vocês já tocaram na abertura sobre a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, então ela foi aprovada em 2002, validando a implantação do Subsistema de Saúde Indígena, que ocorreu em 99, e, na verdade, eu ressaltei alguns pontos, que o propósito dessa política é garantir acesso integral à saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS, o subsistema é um subsistema do SUS, é uma coisa importante que eu sempre falo quando eu falo sobre subsistema, e que ele deve contemplar a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política, a fim de superar as iniquidades em saúde e reconhecer a medicina tradicional indígena e o direito à cultura. E entre as diretrizes eu poderia ressaltar a organização de serviços de atenção primária à saúde em distritos de forma descentralizada, mas na forma de distritos sanitários, e a sua necessária articulação com outros níveis de complexidade do SUS para garantir a integralidade do cuidado, a preparação de recursos humanos para atuar num contexto intercultural, a articulação com sistemas tradicionais indígenas de saúde e também eu ressalto a participação do controle social na política. Então, isso eu acho que vocês já conhecem também, são 34 distritos sanitários no Brasil, e esse trabalho que eu vou falar foi desenvolvido nessa região aqui do Sul e Sudeste, que incorpora o Distrito Sanitário Especial do Litoral Sul e parte do Interior Sul, que são as aldeias do Rio Grande do Sul. Não vou falar muito disso, porque eu acho que vocês já têm um conhecimento, já é o quinto evento sobre saúde indígena, eu acho que vocês já têm algum conhecimento. Eu acho que, se não me engano, foi o Nicolas ou o Henrique que falaram sobre a pirâmide populacional indígena. Então, aqui tem a pirâmide Guarani, comparada à pirâmide da população brasileira em 2006, um estudo anterior ao que eu estou conduzindo agora, que foi um dos estudos que gerou as perguntas para esse estudo atual. Então, a gente vê, por exemplo, a pirâmide da população Guarani em preto e a pirâmide cinza da população do Brasil. Então, a gente vê que a pirâmide da população indígena tem uma base muito mais alargada, que representa, na verdade, uma proporção elevada de população mais jovem, de crianças menores de 5 anos, particularmente, e esse formato de pirâmide, ele sugere para a gente que, apesar de ter muitos nascimentos, a mortalidade também ocorre de forma precoce e a população vai se reduzindo à medida que envelhece. Então, a gente vê que uma mortalidade, como eu já falei antes, infantil, nesse estudo que foi feito no final de 2010, depois de 2010, que a mortalidade infantil indígena era de 29,6 por mil nascidos vivos, bem maior que a mortalidade infantil da população geral brasileira, e 83,4% da mortalidade infantil era no período pós-neonatal, que é após 28 dias de vida. E essas mortes, em geral, são associadas a condições ambientais, que são consideradas potencialmente evitáveis por ações de promoção da saúde e de vigilância. Então, isso é uma coisa importante, porque as causas principais de mortalidade na população infantil geral são neonatais precoces, sobretudo. Então, isso é uma coisa muito diferente e muito relevante para se falar. Eu vou adiantar, porque senão não vou terminar na hora.
Esse aqui é uma outra parte desse estudo, que foi um estudo sobre fatores de risco para hospitalização, foi um estudo caso-controle, associado àquele ali anterior da mortalidade, teve um também de hospitalização, e a gente encontrou diversos fatores associados à internação, e que na discussão é preciso levar em consideração o que isso representa do ponto de vista da perspectiva também dos indígenas, né? Então, nesse estudo mais atual, que eu tenho discutido e passei por todas as aldeias, convidando as lideranças, a comunidade para participar, surgiram várias questões dos próprios lideranças indígenas do que pesquisar, por exemplo. Tipo de madeira que hoje se queima, porque não é só uma questão crua do fator de risco, mas como as condições ambientais, por exemplo, impedem, por exemplo, o uso de recursos naturais para a construção de casas. Com os resultados dos estudos que a gente encontra, a gente tem que levar isso em consideração para discutir esses resultados. Então, a gente encontrou variáveis socioeconômicas, número de pessoas por domicílio, local. Agora, isso deve ser, na verdade, relativizado, discutindo a questão cultural e como isso pode ser pensado em termos de política pública, na verdade, se isso for entendido como uma questão. Crianças de 1 a 4 anos, então é um grupo mais vulnerável às crianças menores. E se a gente considerar aquela taxa de hospitalização que eu falei lá no primeiro slide da OMS, a gente não tinha os casos novos de doença nos Guarani, quantos casos ocorreriam na população. Então, se isso fosse verdade, 1,82 a 3,39 episódios da revisão da literatura. Então, surgiram essas perguntas. A incidência de pneumonia e de infecção é, de fato, muito elevada nos Guarani? Ou a proporção de casos graves que diferem nos Guarani? Né? E que fatores de risco, ou um ou outro estudo, que é o estudo que eu estou falando agora, que objetivou analisar a carga de infecção respiratória aguda na infância e de fatores associados na corte de nascimentos indígenas no sul e sudeste do Brasil. Eu vou pular algumas coisas, porque senão não vai dar realmente para falar. Então, esse aqui é o território durante o primeiro ano de vida, com a participação das equipes multidisciplinares de saúde indígena do Distrito Sanitário. Então, as equipes foram convidadas, os gestores foram convidados a colaborar, então houve uma fase de treinamento das equipes para a vigilância e visando a identificação de todos os casos de infecção respiratória para medir a incidência da doença. Então, como a duração média da infecção respiratória é de 7 dias, a gente tentou organizar a atenção de forma que pelo menos uma visita domiciliar fosse feita por semana nas crianças durante o seu primeiro ano de vida. Então, esse aqui foi usado um equipamento doado pelo IBGE, que é o PDA, que também foi utilizado no censo, e a gente desenvolveu diversos documentos, então isso aqui a gente fornecia para as equipes para eles terem um monitoramento semanal das visitas, o que eles falharam, o que eles não falharam. Então, vermelho, por exemplo, era a falha de visita, e amarelo era a visita com algum evento de saúde. Então, isso aqui é um instrumento gerado pela pesquisa que, na verdade, tinha uma aplicação prática para as equipes de saúde. A ideia era favorecer também a organização de serviços, e a gente acha que com a pesquisa também, de alguma forma, havia um impacto nas ações de saúde, porque à medida que você faz uma vigilância mais atenta, você detecta precocemente e evita, por exemplo, algum tipo de evolução desfavorável. Então, isso aqui é um exemplo, por exemplo, das oficinas de treinamento que participaram os agentes de saúde. A gente usou diversas estratégias, por exemplo, criativas para poder discutir o tema da infecção respiratória. Então, depois eu posso, na discussão, falar um pouco mais se alguém se interessar. Isso aqui é uma oficina na Fiocruz com os enfermeiros das equipes multidisciplinares. O aspecto ético da aprovação, que é muito importante em saúde indígena, a gente passou por todas as instâncias éticas, aprovação do Conselho Distrital de Saúde, assinatura dos termos de consentimento pelas lideranças indígenas e autorização da FUNAI e todos os comitês envolvidos. Então, o slide não passou. Se passou. Então, só para vocês verem, a gente trabalhou com 5 estados, então essa diversidade de contextos de aldeias indígenas vai passar mais rápido, tipo de domicílio, então tem domicílios desde a alvenaria, que é uma intervenção mais atual, que não tem estudos para avaliar o impacto disso, né? Então, até domicílios em que precisa se usar, na verdade, material adicional para aumentar a durabilidade do domicílio, para que não chova dentro de casa, para que não seja pior, né?
uso de fogo de chão, aqui estratégias de saneamento diferentes em áreas indígenas, subsistência, então desde áreas de plantação, venda de artesanato, vocês falaram antes de mim também sobre isso. A Casa de Reza, uma Casa de Reza Guarani, em São Paulo, e uma unidade de saúde. Então, são diversos aspectos, na verdade, da atenção à saúde representados ali. E aí, para tentar caminhar para o final, esse é o resultado de um dos estudos que foram feitos durante a corte, e que, na verdade, durante o acompanhamento das crianças, houve um surto de influenza, na verdade, de infecção respiratória aguda numa aldeia do Rio de Janeiro. Então, a equipe que estava fazendo a vigilância detectou precocemente que estavam ocorrendo mais casos do que estava esperando, e aí acionaram tanto a vigilância local do município, quanto a equipe de saúde, quanto a coordenação do DICEI, e a gente fez uma investigação prospectiva do surto durante a ocorrência do surto naquele momento, em 2016. Então, essa aqui foi a curva. Em 15 dias ocorreram 70 casos na população de 170 pessoas, e quase metade dos casos ocorreram no primeiro dia onde houve detecção de casos, no dia 2 de abril. Então, assim, houve uma explosão de casos no único dia. Todas as pessoas, na verdade, metade das pessoas doentes durante o período de 2 semanas apresentou sintomas no mesmo dia em que a equipe detectou a situação. Então, mostrando como pode ser explosiva, por exemplo, uma ocorrência de surtos de doenças respiratórias agudas em população indígena. Algumas características, só para chamar a atenção, é que 85% da população era vacinada contra a influenza no ano anterior. Houve uma proporção elevada, na verdade, de 20%, né, de formas graves, né? E a gente conseguiu coletar 20% de suaves nasofaríngeos para confirmar o diagnóstico. Houve 9,6% de hospitalização e 80% usou antibiótico no seu tratamento. A gente vê aqui só que, então, de 170 moradores, 73 tiveram a infecção aguda naquele período do surto, sendo que quanto mais jovem, maior a proporção de pessoas infectadas. Então, quanto menor a idade, maior a quantidade de menores de 1, todas as crianças ficaram doentes durante o surto. Isso se vê também para as formas graves, a síndrome gripal e a síndrome respiratória aguda grave, a SRAG. Então, só para mostrar que no caso da influenza, a gente observou maior concentração de formas graves nas crianças. Depois da coleta dos suaves, isso aqui são todos os indivíduos que coletaram suave, a gente confirmou a circulação de influenza, H1N1, e de vírus social respiratório, ocorrendo um óbito na população. Aqui a gente fez a análise genética dos vírus e detectou que houve uma mutação genética nesses vírus, o que é uma das explicações possíveis para a ocorrência de grande número de casos com a população com alta proporção de vacinados. Então, a gente verificou nas conclusões e implicações uma antecipação, na verdade, da estação de influenza sobrepondo ao vírus social respiratório, a emergência de eliminação de um novo grupo genético de H1N1 não coberto pela vacina em 2015 e a confluência de fatores que são considerados de risco para ocorrência, como desnutrição, aglomeração e etc. Então, isso apontou para a necessidade de uma vigilância ativa e a sugestão, por exemplo, de introdução de unidades de vigilância sentinela em aldeias estratégicas. Eu vou pular isso para finalizar. Então, a gente tem vários estudos em andamento e para ligar isso com a questão da Covid-19, a gente tem feito agora na Fiocruz uma análise da vulnerabilidade geográfica dos povos indígenas à disseminação da Covid-19. Então, esse mapa da esquerda é o mapa do Brasil, as linhas vermelhas são terras indígenas, e aqui a proporção, na verdade, probabilidade de epidemia por município. Então, quanto mais verde escuro, maior a probabilidade de epidemia imediata no município. Então, a gente viu, isso aqui foi em 18 de abril, que existia, na verdade, nas capitais do Sul, Sudeste e Nordeste, e Manaus muito afetado. E isso aqui são as populações indígenas, a quantidade de população indígena nesses municípios de alto risco. Então, a gente viu aqui, tinha municípios, já população indígena em Manaus em alto risco, Rio Branco no Acre e Porto Velho, em torno de Brasília e algumas regiões do Sul e Sudeste. Aí eu vou passar 3 slides em sequência para vocês verem a evolução da pandemia. Isso, então, foi em 18 de abril, a disseminação da pandemia nos municípios, não é na população indígena, mas da direita da população indígena em alto risco da epidemia.
Então, isso aqui foi em 5 de maio e isso aqui em 17 de maio. Então, agora, provavelmente, esse mapa da direita está todo pintado com alta vulnerabilidade para infecção. E o que a gente tem visto com a ocorrência de casos na população indígena brasileira. Obrigado por acompanhar o nosso podcast. Ele tratou sobre crianças indígenas, outras infâncias, suas vozes e a atenção diferenciada em saúde. Continue nos ouvindo para acompanhar o desenvolvimento desse evento.